A paz do Senhor, meu irmão. Aqui é o evangelista Miguel de Souza. Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Privilégio de ter você como um parceiro para pregar o evangelho. Nosso objetivo aqui é simplesmente falar de Jesus para as pessoas. Eu sou natural de Macapá, no estado do Amapá, então é muito comum aquela região ali, ribeirinha, né? Nós temos o rio, nós temos um fenômeno lá chamado maré. Ela enche e vaza. Então, quando a maré está enchendo ou vazando, existe sempre aquela corrente de água, aquela correnteza forte. A gente fica observando à beira das margens do rio, né? Aquela correnteza, e ela vai levando os galhos, ela vai levando as folhas, ela vai removendo tudo. É exatamente isso ali que acontece com a força daquela água. Se você pega uma canoa pequena e começa a remar contra a maré, você vê que vai ter dificuldade, né, para caminhar contra a maré. Não é muito fácil. O mundo que vivemos hoje, ele é mais ou menos assim. O cristão, o servo de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, que se coloca na brecha, coloca no centro da vontade de Deus, você vai remar contra a maré. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E por ser esta situação, a gente passa a ter dificuldades, muitas vezes. Nós vamos continuar estudando sobre os livros históricos da Bíblia Sagrada. E chegamos agora no livro de 2 Reis, né? E eu vou pegar aqui os 2 versículos-chave deste livro, para que você possa se atenar. Nós falamos aí sobre o reino dividido, e aqui continua um período de 236 anos, mais ou menos, um período desse reino dividido. Começou em Roboão e vai terminar aqui na pessoa de Oséias, né? Então foram 236 anos. Desses 236 anos, o Reino Norte prevaleceu apenas 130 anos. O Reino Sul ele vai mais adiante, ficou mais 136 anos. Um período de 28 reis reinaram nesse período aí. E desses 28 reis, foram 16 reis reinaram no Reino Sul e apenas 12 reis no Reino Norte, que a capital era Samaria. Então, apenas esses homens governaram. E desses 28 reis, interessante, a Bíblia apresenta apenas 2 como reis bons, que é a pessoa de Ezequias, né, que removeu. Se você estudar sobre a vida de Ezequias, um homem que se voltou realmente para Deus, né? E o outro rei também que a Bíblia apresenta como um rei bom, chamava-se Josias. Os 2 reis que a Bíblia dá louvor assim expressamente a eles, né? Nessa linguagem de reis bons. O restante foi uma verdadeira tragédia. Esse período aqui, do período dos reis, é chamado pelos teólogos de período das trevas. E nós vamos ver aqui o que levou a esta decadência espiritual, né? É algo muito sério, porque a idolatria, se você estudar esses livros aqui, você observa que a idolatria ela predominou, porque com o retorno de Jeroboão, quando veio ali do Egito, né, veio enraizado no seu coração a idolatria. E a Bíblia ela condena veemente a idolatria. Eu moro aqui em Porto Alegre, né, e estão construindo aqui na cidade Encantado um Cristo, né, uma espécie de uma réplica do Cristo Redentor, né, e estão investindo milhões. Quero dizer que eu não sou contra esses investimentos, certo? Mas é importante lembrar que isso é idolatria. Deus está longe. Você observa que as coisas não mudaram muito, não. O diabo continua. Porque o diabo ele quer ser o centro da adoração. Ele quer que você adore a ele. Mas nós adoramos apenas a Cristo, o Senhor Jesus. Temos um respeito muito grande pelo arcanjo Miguel, que é o guardião da nação de Israel. É o único arcanjo na Bíblia, que a Bíblia apresenta. É o único arcanjo, né? Merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. A própria irmã Maria, mãe de Jesus, merece o nosso carinho, o nosso apreço, mas a adoração só a Cristo. Você observa que João, na ilha de Pátimo ali, quando ele está nos últimos capítulos ali do seu livro de Apocalipse, né, quando ele viu o anjo, depois de tudo aquilo que o anjo havia mostrado, Deus havia mostrado a ele vendo o anjo, ele prostou-se aos pés do anjo para adorar. E o que o anjo disse? Não faças isso, eu sou conservo teu e dos profetas.
adora a Deus. A nossa adoração é exclusivamente a Deus. Deus não divide a sua adoração. Deus tem que ser o centro da nossa atenção, né? E nós vamos observar aqui o prejuízo muito grande para esta nação de Israel, tanto o Reino Norte como o Reino Sul. Interessante que foram nesse período aí, desses 236 anos, em torno de 30 profetas profetizaram. A Bíblia diz que madrugando, caminhando, anunciando, mas as pessoas não queriam se converter a Deus. E o texto bíblico aqui, chave deste livro, é em 2 Reis, capítulo 16, o versículo 13, o versículo 14, diz assim: o Senhor protestou Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvido, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Podemos pegar uma palavra-chave aqui desses dois versículos, eu peguei aqui rapidinho, né? Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Converter quer dizer mudar de posição, mudar de atitude. A pessoa que se entrega a Cristo, ele tem que se converter, ele tem que deixar Cristo viver na vida dele. Ele tem que dizer, como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo tem que viver, Cristo tem que ser o Senhor da minha vida, o centro das minhas atenções. Mas para isso eu tenho que me encaixar nesse aqui. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Quando Deus está conversando com Salomão, lá no capítulo 7, versículo 13, versículo 14, Deus começa dizendo assim, ó: se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se enviar peste sobre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma promessa de Deus aqui para a nação, para o povo, para os seus filhos, que é uma promessa atual. Você observa ali que Deus, quando fala com Salomão, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí vem a resposta. Então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas Deus, para trazer a cura, tanto à nação, tanto à terra, para produzir o seu fruto, era necessário a condição se converter, deixar os seus maus caminhos. Quando lemos lá no livro de Atos, capítulo 3, no versículo 19, uma narrativa escrita pelo nosso irmão Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, mas palavras proferidas pelo irmão Pedro, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, né? Você observa que ali vem o refrigério pela presença do Senhor. Mas primeiro entra o quê? O se converter. Aqui Deus está dizendo: convertei-vos do vosso maus caminho e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos. Deus está aqui, você observa, tratando com as duas tribos, ou as duas reinos, Reino Norte e Reino Sul. Diz assim: o Senhor protestou a Israel e a Judá, Reino Norte e Reino Sul. Deus está protestando contra eles, enviando seus profetas. Aqui foram 30 profetas, entregando mensagem de Deus ao povo. E aqui no ano 722, neste texto, você observar que Salmanaser, rei da Síria, ele invade ali. Primeiro, o que ele faz? Ele começa a cobrar tributo. E o reino norte pagava tributo. Depois, eles começaram a conspirar contra eles, se voltaram para o Egito. E agora ele vem, invade ali e faz uma devastação. Ele leva as pessoas cativas ali, porque as pessoas não davam crédito na mensagem dos profetas. Os profetas chegavam ali, entregavam a mensagem de Deus e eram reprovados. Se você estudar a história disso aqui, você vai observar que houve, nos dias da pessoa de Jeroboão, quando o profeta veio ali entregar uma mensagem para o altar, que o altar ia ruir, ia cair naquela hora, e caiu naquele horário, naquele mesmo momento, na hora. Sabe o que é? Jeroboão está ali ofertando um sacrifício, e de repente o homem de Deus entra ali com uma mensagem para ele,
E ele estica a mão na direção do homem de Deus, e quando ele estende a sua mão ficou leprosa, né? A gente observa aqui a desobediência, a rebeldia, é o que a idolatria faz na vida da pessoa. A idolatria leva a pessoa a essa frustração, a se rebelar contra Deus. Se a gente olhasse para os pecados e tivéssemos que avaliar, o pecado número 1 seria exatamente a idolatria. Êxodo capítulo 20, lá ele nos traça sobre isso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem alguma, nem semelhança que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas, nem te encurvarás, nem servirás a elas. Porque eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e a quarta geração, e que uso de misericórdia até a 1000ª geração, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aqui a nação havia esquecido. E você observa aqui que Deus está tratando com eles. Aqui, ó, no versículo de número 13, já na parte final, diz assim: os meus mandamentos e meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais. Ele ordenou a quem? Através de Moisés. Você observa que o povo de Israel, ele ficou prostrado no deserto, a maioria morreu. Você pode observar que de 20 anos para cima só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Porque aqui a gente observa lá, se você for estudar ali o Pentateuco, principalmente ali o livro de Número, o livro ali de Levítico e o livro de Deuteronômio, você observar que o povo ficou prostrado. E o grande erro do povo ali, em primeiro lugar, a idolatria, né? Em segundo lugar, a murmuração. O povo murmurava contra Deus. Murmurar é fazer uma reclamação. Ah, porque está quente, ah, porque está frio. Ah, mas esse só hoje está insuportável. E tem pessoas que usam até palavrão. Isso você está murmurando. Uma murmuração contra Deus. Se está muito quente, ora, Senhor, que nem Elias. Nós temos esse poder nas nossas mãos. A igreja tem esse poder. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E orou para que não chovesse. 3 anos e 6 meses não choveu. E depois o mesmo Elias orou para que o Senhor mandasse chuva, e Deus mandou chuva com abundância, e a Bíblia diz que a terra produziu o seu fruto. Então, se está muito quente, você ora para Deus mandar chuva, Ele vai mandar chuva. Se está muito frio, você ora para Deus mandar um solzinho para dar uma aquecida, mas não murmurar, ficar reclamando, né? Porque a gente vê as pessoas descrentes aí reclamando do sol, reclamando do frio. Não, o crente é diferente. Em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade do Senhor. Então aqui vamos observar, o versículo 14 diz: porém não deram ouvido, antes endureceram a sua cerviz, como o cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. O povo de Israel, ele viveu um momento tão lindo. Era difícil, claro, deserto. Você já imaginou o seu filho crescer e o sapato crescer junto com o pé do seu filho? Você já imaginou a sua roupa não envelhecer? Pessoas caminhavam 20, 30 anos e a roupa continuava perfeita. Você já viu quando o povo de Israel saiu do Egito, irmão? Ali, naquela noite, quando Deus feriu todos os primogênitos do Egito, todos os hebreus foram curados, irmãos. Aqueles hebreus que tinham problema puxando, cadeirante, ficaram curados. Todos foram curados. Se você ler um dos salmos lá, ele vai dizer isso. Todos foram curados. Um milagre extraordinário. Primeiro milagre que aconteceu ali, que Deus feriu só os primogênitos dos egípcios. Na casa dos hebreus havia festa, havia alegria, porque onde Deus está, irmão, existe alegria, existe paz, existe prazer de se viver. Onde Deus está, a nação aqui havia abandonado a Deus. Nesta última hora, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha através desse canal, vamos adorar unicamente a Deus. Vamos esquecer a idolatria. Vamos se voltar para Deus. Vamos colocar Deus como prioridade na nossa vida. Se nós fizermos isso, as coisas vão dar certo. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dá prioridade a Deus. Jesus disse: quem ama a sua esposa mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. O marido tem que amar a sua esposa, os pais devem amar os seus filhos, os filhos devem amar os seus pais, mas Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém.